E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é um pouquinho diferente dos demais, é uma espécie de vídeo novo que eu tô querendo introduzir aos poucos aqui, que é um vídeo de análise de questões discursivas, tá? Eu acho que existe relativamente pouco esse tipo de material disponível por aí. A maioria dos alunos chega na segunda fase sem saber o que fazer, e aqui eu quero ir lentamente dando alguns toques para que você, ao mesmo tempo que vá progredindo no seu conhecimento jurídico, também já vá progredindo nessas pequenas manhas das provas discursivas, beleza? Para começar, eu escolhi uma questão que eu estou aproveitando um comentário de uma pessoa que assiste aqui os nossos vídeos, tá? O Leoni. É o seguinte, talvez vocês não saibam, mas eu leio mesmo os comentários aqui, tá? Se você deixar um comentário eu vou ler, às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo, porque às vezes não é nada que precisa ser respondido, mas eu sempre leio, beleza? E esse comentário foi o seguinte, essa pessoa fez a prova especificamente da Câmara Municipal de Monte Alto, e fez um pedido de suspensão. E a maior parte dos alunos está falando que esse era um caso para agravo de instrumento. E aí eu quero analisar essa questão com você. Essa é um problema clássico, vamos dizer assim, em provas discursivas. Saber quando é o caso de agravo de instrumento e quando é o caso de um pedido de suspensão. Aí pode ser suspensão de liminar, suspensão de segurança, enfim. Nós temos algumas suspensões diferentes no direito processual brasileiro, mas todas têm mais ou menos a mesma ideia. Perfeito? Vamos começar a análise vendo a questão mesmo da prova. Olha só. Câmara de Monte Alto, VUNESP, agora de 2019, essa prova bem recente. Vamos lá. O prefeito apresentou o projeto de lei prevendo a cobrança de imposto sobre a propriedade territorial e urbana, IPTU, de imóveis públicos de propriedade da União, Estados, município e respectivas autarquias, desde que ocupados por empresas públicas e ou sociedades de economia mista que explorem atividades econômicas ou por particulares. Beleza, até aqui nós estamos analisando o quê? O prefeito fez um projeto de lei, esse projeto de lei a princípio foi aprovado pela Câmara de Vereadores e ele é para tratar do IPTU, de bens públicos que estão sendo locados a particulares ou mesmo entidades da administração indireta, mas que são entes de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. E a questão continua. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito, ou seja, virou lei mesmo, resultando na promulgação da lei tal. O Ministério Público ajuizou a CP, alegando que a lei era inconstitucional, pois ofenderia o disposto no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. E a questão, já para ajudar a sua vida, até trouxe esse artigo, essa linha da Constituição aqui, que trata da imunidade tributária recíproca. Perfeito? Vamos lá. Continuando a questão. O juiz de primeira instância, em decisão liminar, suspendeu a execução da lei em todo o município. O presidente da Câmara de Vereadores foi intimado da decisão no dia 1/10 de 2018, por meio de mandato entregue por oficial de justiça, que foi juntado aos autos no processo no dia 5/10 de 2018. Beleza. Como procurador da Câmara, elabore a medida judicial cabível para combater a liminar concedida na ACP no último dia do prazo, tá? Aqui eu sou, talvez você não saiba ainda, mas eu sou procurador do Estado e eu sou bem defensor das prerrogativas específicas das procuradorias, tá? Procuradorias de Estado e município e da AGU. Eu entendo que esse caso específico aqui não era um caso para procurador da Câmara de Vereadores tomar qualquer medida judicial. Esse era um caso para a Procuradoria do município tomar qualquer medida judicial, tá? Eu entendo que essa questão aqui, na verdade, é inválida, perfeito? Mas a banca não considerou isso, pelo menos não até agora, então vamos partir aqui do ponto de vista da banca mesmo, considerando que um procurador de Câmara de Vereadores tem atribuição para responder uma liminar em ACP, que eu entendo que não tem, só quem tem seria o procurador do município no caso. Perfeito? Mas vamos lá, partindo do ponto de vista da banca aqui. Esse seria um caso para que o procurador apresentasse um agravo de instrumento ou uma suspensão de liminar. Perfeito? Olha só, e o que você precisa saber aqui para diferenciar essas duas peças? O agravo de instrumento, ele ataca os fundamentos jurídicos da demanda, sabe?
Enquanto que a suspensão, ela não vai atacar os fundamentos jurídicos. Ela vai atacar uma lesão à ordem, aqui ordem pública, à saúde pública ou à economia pública. Perfeito? Olha só, olha a diferença fundamental. Aqui na lesão, você não vai falar que essa lei era constitucional, ou que essa lei era inconstitucional, ou que qualquer outra coisa assim. Você simplesmente vai apontar, olha, deferir essa liminar como esse juiz deferiu, vai causar tal lesão à ordem pública, tal lesão à saúde pública. E o interessante, e é por isso que confunde muito, é que de uma mesma decisão liminar cabem as duas peças, tá? Eu não estou falando dessa questão aqui da prova não, estou falando da realidade prática, perfeito? Cabe tanto um agravo de instrumento quanto uma suspensão de segurança. E aí eu vou trazer para você um exemplo prático que ocorreu na minha prática mesmo como advogado público aqui na PGE Mato Grosso. Olha só, certa vez teve uma licitação para a contratação de uma empresa que prestasse o serviço de home care, tá? Home care é aquele tratamento de saúde que é feito no domicílio do paciente, perfeito? Beleza. Foi feita lá a licitação. Uma empresa A ganhou. A empresa B entrou com ação na justiça alegando que uma série de nulidades no procedimento de licitação, tá? Não vou entrar aqui no mérito das nulidades, mas ela alegou uma série, bem umas 10, especialmente em questões relativas à habilitação e ao preço do serviço ofertado. Perfeito? Perfeito. Chegou para mim esse processo, o que eu fiz? Eu fiz o agravo de instrumento. No agravo de instrumento, eu ataquei a fundamentação jurídica. Eu defendi o procedimento licitatório do começo ao fim. Eu falei que aqueles 10 pontos lá, nenhum deles era uma nulidade. E aí eu fui defendendo um a um. Veja, são argumentos de cunho jurídico. Eu fui defendendo por que o procedimento de licitação, naquele caso, estava regular, estava legal e por isso poderia ser contratada a empresa vencedora. Ao mesmo tempo, eu fiz uma suspensão de segurança. E segurança nesse caso porque era um mandado de segurança, né? Mas poderia ser uma suspensão de liminar também, não há grande diferença quanto a isso. Fiz uma suspensão de segurança e na suspensão de segurança eu não falei em nenhum momento do procedimento licitatório. Eu falei simplesmente que anular aquela licitação e impedir a contratação ia fazer com que os pacientes do estado do Mato Grosso ficassem sem o serviço de home care. Ou seja, nós teríamos uma lesão à saúde pública. Você compreende a diferença entre as fundamentações? Em uma eu defendo aspectos jurídicos e outra eu simplesmente aponto uma questão de fato. E a questão de fato que eu aponto é, olha, os pacientes vão ficar sem tratamento, vai morrer gente. Não devemos manter essa liminar. É só isso. Nesse caso específico, foi interessante até, foi dado provimento à suspensão de segurança, tá? No agravo de instrumento eu perdi. Na suspensão de segurança é que a gente conseguiu suspender essa liminar para ter a contratação temporária da empresa para prestar o home care até que fosse decidida a demanda. Perfeito? Então, olha só, tendo em vista essa diferenciação, você agora vai reanalisar essa questão aqui. E quando você reanalisar a questão, você vai ver que os argumentos que você tem são todos argumentos jurídicos, tá? Você não tem nenhum momento a questão falando para você que suspender aquela lei vai causar uma lesão à ordem, à saúde ou à economia pública. É forçar muito a barra falar que suspender a cobrança de um IPTU vai causar uma lesão à economia pública. Não vai. Se a questão trouxesse para você o seguinte, olha, sem os recursos oriundos desse IPTU, os hospitais e as escolas do município ficarão inviabilizadas e terão suas atividades suspensas. Se a questão falasse isso diretamente, aí sim você fala, opa, peraí, está suspendendo a atividade do hospital? É lesão à saúde pública. Está afetando a segurança pública, a polícia não vai poder trabalhar? Opa, podemos ter uma lesão à ordem pública. Mas a questão não fala nada disso. E mais, olha só. A questão ainda pede que você coloque a data final do prazo. Quem tem um prazo bonitinho especificado em lei é o agravo de instrumento, que como nós sabemos é 15 dias para as partes normais, contadas em dias úteis, 30 dias para a fazenda pública, perfeito? Então nesse caso você iria lá contar 30 dias, a questão até trouxe um calendáriozinho, você ia contar 30 dias úteis ali. E o pedido de suspensão não tem um prazo final especificado em lei. Como não tem um prazo final, não tem como você colocar a data final do prazo. Mais um indício muito forte que essa questão aqui não cabia suspensão de liminar. Cabia sim um agravo de instrumento. Mas vamos continuar.
Olha só, a suspensão de liminar na ação civil pública está prevista aqui no artigo 1º, parágrafo 1º. Olha só. A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias. Não confunda, tá? Esse prazo de 5 dias não é para a suspensão de segurança. Esse prazo de 5 dias é para recorrer da decisão que julgou a suspensão de liminar, que julgou o pedido de suspensão de liminar, tá? Portanto, o próprio pedido de suspensão de liminar não tem um prazo especificado aqui na Lei da Ação Civil Pública. E, muito mais importante que isso, para a gente saber que esse era um caso de agravo de instrumento, olha só, nós temos alguns argumentos para fazer essa petição. E todos esses são argumentos eminentemente jurídicos. Nenhum deles é ameaça à lesão. Vamos passar aqui rapidamente pelos 3 argumentos que eu encontrei quando eu li essa questão, tá? Eventualmente pode ter mais algum, eu não discuti essa questão com alguém, nem fui ver gabarito da banca. Então, eu encontrei 3, mas pode ter mais. Se tiver mais, você já até deixa um comentário aqui, perfeito? E você vai ver que todos esses argumentos são eminentemente argumentos jurídicos. Nenhum está apontando uma questão de fato quanto à lesão a qualquer um daqueles elementos ali. Saúde pública, ordem pública, segurança pública ou economia pública. Olha só quais são os argumentos jurídicos. Primeiro, no parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública, não será cabível a CP para veicular pretensões que envolvam tributos. Olha só, é o caso aqui. O MP fez uma CP envolvendo uma questão que tratava de IPTU, obviamente um tributo, um imposto municipal. Portanto, não cabe ação civil pública nesse caso. Argumento jurídico para você. Mais um julgado aqui, ó. A ACP não é servil à obtenção de declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. Foi isso que foi feito aqui. O que o Ministério Público pediu nesse caso foi uma declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, tá? E a ACP não serve para analisar inconstitucionalidade em tese, com efeito erga omnes. A ACP pode sim julgar inconstitucionalidade de alguma lei ou outra norma, porém só em caráter difuso, analisa como fundamento do julgado e não como pedido do julgado. Perfeito? Esse é o nosso segundo argumento jurídico. E o terceiro argumento jurídico é aqui numa repercussão jural muito importante de 2017, que fala o seguinte: a imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público. Ou seja, não é um caso de garantir imunidade aqui. Aquela lei lá, ela está correta mesmo. Não é imunidade, não é isenção, não é nada. Tem que cobrar o IPTU mesmo. Quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança de IPTU pelo município. Ou seja, se é constitucional essa cobrança, aquela lei está perfeita. Olha só. Na lei da questão aqui, nós temos 3 argumentos jurídicos e nenhum argumento quanto à lesão. Portanto, não cabe suspensão de segurança nesse caso. Fico triste por dar essa notícia, porque quem pediu o comentário fez uma suspensão de liminar, melhor dizendo, não é suspensão de segurança, fez uma suspensão de liminar, e eu acho que queria ouvir uma outra resposta, mas essa é a resposta sincera que eu tenho para dar. Esse é um caso para agravo de instrumento. Perfeito? É isso aí e vamos juntos.